Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Capacitar, conectar, validar. 3 palavras simples, mas que carregam um poder transformador quando aplicadas no campo, com método, escuta e propósito. Essa é a essência do trabalho do Rafael Augusto, Head de Operações e Inovação do Agroclube Tecnológico, um ecossistema que aproxima agricultores de tecnologias testadas na prática, ajudando a transformar desafios do campo em soluções reais e mensuráveis. Filho e neto de produtores rurais, ele cresceu entre plantas e dados. Com sólida formação acadêmica, passagens por grandes empresas do setor e uma paixão genuína pelo campo, acredita que a transformação digital no agro só acontece de verdade quando começa pelo produtor, pelas suas dores, necessidades e realidades. Ao lado de uma equipe multidisciplinar, desenvolveu uma metodologia para mapear o nível de maturidade digital das propriedades, identificar gargalos e, a partir disso, propor soluções que realmente funcionem. O foco é claro: ajudar o produtor a fazer o básico bem feito, usar melhor as tecnologias que já tem, saber como escolher novas ferramentas e a tomar decisões com base em dados. Sem promessas vazias, sem PowerPoint bonito, porque, no fim das contas, inovação boa é aquela que gera nota fiscal. Rafael Augusto, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Já agradeço não só pela participação, mas por ter aceitado, rapidamente o convite. Já fazia um tempo já que eu queria bater um papo com vocês, aí, pelo trabalho que vocês desempenham, no Agroclube Tecnológico, que tem a sede em Rondonópolis, mas claro, para quando a gente fala de tecnologia e fala de agro, não existem fronteiras, Então, a sede está em Rondonópolis, mas o trabalho, evidentemente, ecoa. Muitíssimo obrigado por estar aqui, cara, batendo esse papo, trazendo informações também para quem está nos ouvindo. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que tu tá? Tudo bem? Tudo jóia. Eu que agradeço, Luiz. Obrigado mesmo pelo convite. Foi uma surpresa muito boa, tá? Estou bem contente de estar aqui com você e vamos conversar. Maravilha. Vamos começar entendendo então, Rafael, o que é o Agroclube Tecnológico, Aliás, já vou fazer aqui uma menção a um dos seus sócios, ao Durval Carneiro, um grande parceiro, O Durval participou aqui no episódio 69 do podcast do Patrone. Quem quiser conhecer um pouco da história do Durval, também muito bacana. O episódio chama, Logística, Inovação e Tecnologia do Início ao Fim, a história de um ex-sorveteiro que virou empreendedor de sucesso no agro. Uma história muito bacana do Durval. Episódio 69, você está participando do 230, então assim, temos aí uma boa leva de pessoas que vieram dividir conhecimento com a gente e hoje vai ser mais um desses episódios. Então, um grande abraço por Durval. E você, como eu disse, é um dos sócios nesse empreendimento que traz como foco principal, justamente, eu conectei 3 palavras, eu separei 3 palavras que inclusive vocês costumam divulgar, capacitar, conectar e validar, ou seja, capacitar nas operações, conectar com as inovações e validar soluções. Então me resume, o que é o trabalho do Agroclube Tecnológico. Eu trouxe aqui os 3 principais pilares aí desse trabalho que vocês desenvolvem, Exatamente. Essas palavras são realmente são premissas para a gente explicar o Agroclube, A capacitação operacional hoje é uma das principais demandas do mercado. Então, por quê? Já linko que existe tecnologia, mas não existe gente suficiente para usar essa tecnologia. Então, isso foi uma demanda natural, orgânica, que nasceu dentro do Agroclube, A gente fazer as conexões, achar as melhores soluções para o produtor de forma mais assertiva, conhecendo as demandas do produtor. Então, esse é o trabalho que a gente começa, então, levantando as dores do produtor, para, de forma mais assertiva, indicar os melhores parceiros. E aí, nesse trabalho de validar o que são essas soluções disponíveis no mercado, a gente percebeu que muita tecnologia está chegando e não tem total capacidade de ser utilizada pelas pessoas que estão nesse ambiente. Então, a validação de solução, ela veio pela necessidade de você encurtar o tempo, de ser mais assertivo, criar engajamento com o produtor, E automaticamente a capacitação operacional é uma dor latente que o produtor tem, que o campo necessita. E isso, então, naturalmente entrou para o nosso foco, Então, capacitar operacionalmente, validar soluções e demonstrar,
demonstrar tecnologia na prática, são as 3 entregas que o Agroclube faz hoje. Maravilha, cara. E acho que as próprias palavras realmente já traduzem tudo isso, né? E quando a gente fala de tecnologia do agro, é algo muito presente no dia a dia, mas como você disse, a cada dia surgem novas tecnologias e a percepção que nós temos é que muitas vezes o produtor ele fica, entre aspas, perdido no meio de tanta oferta, muitas vezes lança mão de um investimento, faz um investimento numa nova ferramenta e, como você destacou, às vezes não sabe extrair ou não consegue extrair ao máximo daquela ferramenta e, mais ainda, muitas vezes não tem o conhecimento preciso se aquela ferramenta realmente faz sentido para aquele momento na propriedade dele, né? Então, é o que a gente chama aí, vocês também colocam como maturidade, nível de maturidade do produtor, né? Entendo que o trabalho de vocês vai muito nesse sentido também, né? Quando a gente fala em identificar a real necessidade daquele produtor para as possíveis tecnologias que estejam existentes no mercado. É mais ou menos por aí, né? O que que acontece, Luiz? A gente percebeu, até por experiências anteriores, né, no trabalho, onde a gente recebia, né, eu estava do lado lá da mesa antes, né, eu que recebi os vendedores, novas tecnologias, como que eu consigo filtrar isso? Como é que eu consigo entender e como que eu não tenho uma bola de cristal para saber qual que é o melhor parceiro, né? E essa caminhada fez com que a gente começasse a desenvolver metodologias para ser mais assertivo. Então, dessa dor que a gente já passou como empresa, a gente, dentro do Agroclube hoje, criou uma metodologia para, antes de levar qualquer coisa para o campo, né, ter a melhor aderência dessa solução no campo. Então, para isso, nós criamos uma metodologia, que é o nível de maturidade digital do produtor. Nós temos um trabalho de cadastrar o máximo possível de produtores com esse nível de maturidade, entregar para ele um score, onde a gente consegue entender qual que a possibilidade dele de evoluir no nível analógico, tecnológico, digital ou de decisão. E essa evolução não mostra que se ele está ganhando mais ou menos, porque a gente vai entrar numa outra discussão que é a margem de lucro ali. Mas você consegue, através desse levantamento, a gente consegue observar quais são as oportunidades, né, para ele evoluir, utilizando as ferramentas que ele já tem. Então, esse nível de maturidade, ele traz todo um estudo do ciclo de produção, né, tudo que acontece antes da porteira, dentro da porteira, fora da porteira e o nível de gestão dessa propriedade. E isso os produtores, né, eles já conhecem as dores dele, mas estruturado, agora a gente traz um número e traz esses apontamentos. E aí, a partir disso, ele consegue realmente ver que aquelas dores ali que ele está sofrendo, onde que estão exatamente essas dores? Então, muitas dessas dores são operações que estão sendo feitas ainda de forma analógica, ou tecnologias que eles já têm e ainda não têm integração com outros sistemas, para chegar num nível de ter as informações mais rápidas no nível digital e chegar ao ponto de tomar decisões a partir de dados que foram já computados, integrados e tem uma gestão à vista. Como é que a gente consegue, então, falar assim para o produtor hoje que esse caminho que ele está trilhando pode evoluir? Você pode evoluir sem comprar novas ferramentas. Você pode começar usando de forma mais eficiente o que você já tem. Então, isso que a gente quer levar para ele, de forma mais assertiva, soluções pontuais, rápidas, e trazer esse engajamento para a inovação que no passado ficou frustrada, né? Que é a questão de você testar, demorar muito, demorar na entrega e se frustrar na questão da inovação. Então, hoje a gente quer fugir total desse viés e fazer com que a gente entenda o nível de maturidade do produtor para indicar para ele realmente o que ele precisa investir, o que ele realmente precisa utilizar de forma mais eficiente. De maneira geral, pela tua expertise, depois a gente vai falar um pouco da tua carreira aqui também, Rafael, mas qual o nível de maturidade digital de uma maneira geral dos produtores? Obviamente existem casos e casos, tá? Né? Vou pedir para você traçar uma mediana aqui. Legal, isso aí porque a gente vai entender que, principalmente no Mato Grosso, né, a gente vê que hoje a gente exporta tecnologia, né? E os produtores, eles vão estar sempre na categoria de tecnológico. Eles sempre vão estar no nível de tecnologia, de maquinário agrícola, vão ter estações meteorológicas, vão ter drones, vão ter plantadeiras, colhedoras de ponta, mas qual que é o nível de integração de dados, qual que é o nível de tomada de decisão com essas ferramentas? Então, nível tecnológico, com certeza,
é o patamar que todo mundo está. Agora, você vê que operações ainda ocorrem de forma analógica entre esses equipamentos. Essa questão analógica não é simplesmente no papel, que ainda tem muita coisa no papel, mas também na questão analógica do conhecimento. Você ter o conhecimento, você ter o profissional lá dentro, você ter essa tecnologia, entre aspas, que é o conhecimento, ou você não tem esse acesso. Isso ainda está fora do seu dia a dia. Então, isso torna você também um cara ainda analógico daquele conhecimento, daquela tecnologia. Então, você vê que acesso à tecnologia de equipamentos, isso é o nível que o pessoal está. Agora, como você integra essas informações que são geradas por esses equipamentos, para você ter um nível digital e ter a propriedade na palma da mão, o desenho do seu talhão, o custo por talhão, para chegar ao ponto de olhar uma gestão à vista e conseguir entender a data de plantio, as pragas, os investimentos e falar, nossa, estou no momento de colheita e pela soma de todos esses fatores que a gente vem acompanhando, eu posso hoje tomar a melhor decisão de vender minha soja já no começo da safra, no comecinho da colheita, no final. Esse planejamento é o que a gente vê de principal dor no agronegócio, né? Porque ferramentas eles têm. Agora, utilizar essa ferramenta de forma a entregar os melhores resultados, isso todo mundo tem dificuldade, né? Então, o nível tecnológico é o nível que a gente encontra hoje no mercado e o que a gente quer ajudar é esses produtores a subir para o nível digital, a chegar ao ponto de ter tomadas de decisão com base em dados. Por isso que o Agroclube, ele foca em software e hardware. A gente é o braço tecnológico do produtor. Esse é o objetivo do Agroclube e esse é o objetivo desse levantamento de maturidade. Entender o que ele tem de ferramentas para que a gente possa ir ajudando ele a usar cada vez mais essas ferramentas para subir até um nível de tomada de decisão mais assertiva. Excelente, cara. E aí, claro, né, o foco, né, o objetivo, de fato, é aumentar a eficiência que, consequentemente, vai se transformar em maior margem, maior rentabilidade, né, que é o que todo mundo busca, né? Acho que você foi muito feliz em dizer, né? A gente tem um nível tecnológico, você vai em qualquer propriedade rural, você enxerga a tecnologia presente, né, fisicamente ali, mas você tem uma grande geração de dados e muitas vezes não consegue traduzir aqueles dados na melhor resposta, no melhor direcionamento para aquela tomada de decisão. Acho que é isso que você mencionou. Viver uma jornada de 25 safras de parceria com o produtor rural é algo que merece ser muito comemorado. Essa é a trajetória da Agrosol Sementes, uma empresa que nasceu no coração do Cerrado Mato-Grossense e construiu sua história lado a lado com quem vive e produz no campo. Com simplicidade, credibilidade e resiliência, a Agrosol não abre mão de ter em seu portfólio sementes com altíssima qualidade. Assim, em cada safra, a Agrosol assume um novo compromisso de levar tecnologia e inovação para os negócios rurais. E é graças a essa parceria com o agricultor que a Agrosol segue evoluindo. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Me fala como funciona a estrutura de vocês hoje aí, né? Eu mencionei logo no início que vocês têm a estrutura física, né? A sede fica em Rondonópolis. Me fala um pouquinho do projeto como um todo, né? A estrutura que vocês têm para levar esse suporte para o produtor. O que a gente tem hoje, né? Nós estamos num momento muito interessante do Agroclube, né? Nós somos uma empresa jovem, extremamente jovem, né? Temos da inauguração do nosso prédio aqui em Rondonópolis, no Mato Grosso, até agora nós vamos fechar o primeiro ano do Agroclube. Então nós estamos aí com 11 meses e pouquinho, 11 meses e meio, e nesse um ano nós já temos mais de 1 milhão de hectares associados ao Agroclube, né? De parceiros que são, de produtores que são associados no Agroclube, né? Hoje nós temos a sede em Rondonópolis, nós somos 4 sócios, né? O Vicente Bissoni, Vitor Grisa, Durval Carneiro e eu. E o Agroclube ele está no momento de divulgação do trabalho, de mostrar que a gente consegue acessar esses produtores, porque a gente tem o objetivo de ajudar esses produtores, de ter uma escuta ativa próximo deles. E isso faz com que a gente consiga
levar essas informações, né, desses parceiros de forma mais assertiva. E aí, esse trabalho, ele foi sendo divulgado e tá chegando na nossa 10ª edição do Agroclube Conecta. Por que que eu estou fazendo esse gancho? Para mostrar que essa divulgação, esse trabalho de demonstração de tecnologia no campo tem dado um resultado tão interessante de abertura, de prospecção de novos parceiros para dentro do agronegócio do Mato Grosso e do Cerrado, que agora a gente está no momento de expansão do Agroclube já. Então, essa sede que nós temos aqui em Rondonópolis, ela vai ser replicada agora para Rio Verde, Goiás, onde a gente vai ter um segundo polo, então, em Rio Verde, Goiás, e estamos a médio prazo para colocar um polo também em Sorriso. Então, hoje, o Agroclube já tem associados clientes, que são os produtores do Médio Norte, já temos associados em Goiás, e a maioria das sementeiras aqui da região de Rondonópolis, que é um polo de produção de semente, né, no Brasil. Então, esse ecossistema que foi criado nesses 11 meses veio muito forte, principalmente pelos fomentadores, que são os patrocinadores masters hoje no Agroclube, né, que a gente é patrocinado pela Bayer, pela Amage, pela Vivo Telefônica, pela Unisystem, TMG e o Banco Primacred. Esses 6 fomentadores, posicionamento deles junto com o Agroclube, fez com que a gente conseguisse, né, demonstrar essa tecnologia na prática em 9 eventos de campo, né, levando 89 soluções sendo demonstradas, né, para esses produtores. A gente não repete a solução na mesma edição, na mesma cidade. Perdão, na mesma cidade, a gente sempre pode acontecer de levar a mesma empresa, mas com um produto diferente, com um serviço diferente, né? Então, o ecossistema que foi criado nesse primeiro ano fez com que secretário de desenvolvimento, parte pública também procurasse a gente e buscasse expandir o Agroclube. Hoje, a gente está fechando um acordo com o Parque Tecnológico de Nova Mutum, onde a gente vai focar lá a parte de aceleração, a parte de teste a campo. Então, a gente vai ter um ambiente focado para essas startups. E os outros polos, muito mais focado em ter o levantamento dos produtores, ter os dados, ter uma base de dados grande para que os parceiros possam atender desde Rio Verde a Sorriso. Tá? Então, esse é o momento do Agroclube, momento de entrega de resultados que está acontecendo nesse momento, né, de fechamento de um ano e de abertura para uma expansão no Cerrado. Tá? Esse é o momento atual do Agroclube e focado no ecossistema 100% do agronegócio. Hoje a gente tem uma grande energia, principalmente pelo conhecimento nosso técnico, focado na agricultura, mas trouxemos agora também a frente de logística, que fecha também o ecossistema do agronegócio, né? Nós temos uma frente de logística, onde vamos criar um movimento de confraria com transportadoras, com empresas de logística, para que a gente levante também as demandas, entenda o que realmente são as principais dores do momento e faça essa conexão entre parceiros. E no final das contas, Luiz, eu preciso deixar bem claro o desenvolvimento e a evolução nesses ambientes que a gente está criando. É algo totalmente disruptivo, onde a gente foca no cliente. Então, quem se associa no Agroclube é o produtor. O foco é no cliente final mesmo, é nas demandas desses caras, para que a gente possa trazer soluções para eles. Então, é um ambiente onde você discute entre produtores, entre clientes, né? Isso é muito importante trazer, porque é algo que não se encontra no mercado hoje. Um ambiente onde você está realmente próximo desse produtor, falando com ele, escutando ele, né? Não é um ambiente onde empresa conversa com empresa, faça um evento onde você vai ter só parceiros ali que estão tentando entregar resultado para quem? Onde está o... A gente diz que é fazer um churrasco e não chamar o churrasqueiro, né? Então a gente hoje traz o principal personagem desse ecossistema todo, que é o produtor. Então é um ecossistema, a gente tem um prédio com auditório, com salas de reunião, com espaço de coworking,
e 100% focado para o agronegócio. Quem estiver passando por Rondonópolis, vem tomar um café com a gente aqui no Agroclube, vem conhecer uma solução que automaticamente você vai conhecer outras empresas que estão aqui dentro, sim, atendendo 100% do agronegócio. E isso que a gente quer levar para os demais ecossistemas. Um local onde você encontra essa conexão de conhecer uma pessoa e automaticamente conhecer outro relacionamento, mas que no final das contas a gente entregue resultados mensuráveis. A gente mostre que teve um aumento do rendimento, uma diminuição de custo, uma automação de processo que impacta diretamente no rendimento do bolso do produtor e automaticamente nos parceiros. Então, é um ciclo que se fecha, todo mundo ganha, né? O parceiro ganha, o produtor ganha e a gente consegue fazer com que realmente gere nota fiscal no final das contas e inovação tem que gerar nota fiscal, entendeu? Senão é uma ideia muito bonita, mas aqui não, aqui a gente quer números quantitativos para que no final das contas a gente mantenha esse ecossistema rodando e funcionando. É interessante você falar isso, eu acho que é uma verdade que sempre precisa ser dita, né? Porque falam-se muito que a investimento em tecnologia é algo que não é tangível, né? E aí você precisa ver realmente o resultado em números, senão você não consegue realmente captar toda a diferença que toda essa tecnologia empregada está promovendo. Se a gente fazer um paralelo, né? O que o Agroclube está visando no ciclo de produção do produtor, olhando para as operações do dia a dia dele. A gente tem internamente uma amplitude de soluções que não veio da cabeça do Rafael isso aí. Isso são demandas mesmo reais. Então a gente tem desde treinamentos para cozinheira na fazenda, até parceiros que têm cota de avião executivo para o produtor rural. Então, essa amplitude veio de demandas do produtor, que tem uma propriedade em Sinop, que tem uma propriedade dentro ali de Vera, que vem aqui para Primavera, para Guiratinga, para Itiquira, para Lucas, que está a 50, 100, 80 quilômetros de terra, longe da cidade, e o cara precisa ter um treinamento em loco, treinamento, regulagem de máquinas, acompanhamento da sua equipe na pré-colheita, um fechamento de safra e levar uma mensagem motivacional. Então, tudo isso são demandas do dia a dia. Então, o que que a gente quer realmente? Qual que é o nosso propósito? É levar resultado para o produtor. E esse resultado é atendendo às demandas diárias da operação dele. Entendeu? Então a gente não está aqui só focando em moonshot, não, não vai tirar, não são coisas só assim, inovações, coisas disruptivas. Isso aí eu adoro, cara, adoro isso. Mas eu preciso fazer o básico bem feito. A gente precisa entregar resultado. E o que eu queria trazer para vocês aqui é um olhar de análise de dados, de transformação digital que a gente tem se dedicado. A gente tem dedicado muito no estudo de dados estruturados. Tá? E aí eu queria reforçar, né, essa questão do agronegócio, de que os pilares, né, o cara busca o quê? O produtor, o que que ele busca, né? É redução de custo, é a questão de rendimento, né? Aumento, alta produtividade, redução de custo e mitigar riscos. Esses três pilares aí, se você tem um investimento em estruturar os dados, isso está muito ligado com a inovação agora. Você vai conseguir melhores resultados. E isso é algo que a gente está tentando desmistificar aqui dentro. Então, a gente traz muita essa discussão. Então, a questão de inteligência artificial, né? Como é que você vai trazer uma predição, uma inteligência artificial, se você não tem os dados estruturados? Então, uma das coisas que a gente olha naquele levantamento de maturidade e olhar para as tecnologias e ver que o produtor tem tecnologia lá, e por isso que estou reforçando essa questão que a gente comentou agora há pouco, os produtores, na maioria, são tecnológicos. Mas olha só o que eles estão deixando na mesa. E não é por falta de conhecimento, é um pouco de falta de tempo, de pessoas que entendam a diferença de agricultura de precisão para agricultura digital, e trazer essa tradução da tecnologia para o pé no barro, o dia a dia no campo, o básico bem feito. Então, se a gente olhar hoje, quais são os principais pontos que eu chamaria atenção na propriedade? Você tem já um balde cheio ali numa área de
rendimento de teto produtivo de 100 sacas por hectare, por exemplo. Nesse seu talhão, nessa tua propriedade, onde você tem um teto de 100 sacas por hectare, se você começar a largada aí já da questão de dados, você tem planejamento dessa safra, você vai começar uma safra nova. Você tem um potencial de 100 sacas por hectare. Se você tem planejamento de safra, o que é planejamento de safra? Você tem os dados de agricultura de precisão, de o que você jogou, de insumos, de adubos, o que você fez no talhão 1, talhão 2, talhão 3, você tem esse delineamento por talhão georreferenciado. Isso aí já começa a organizar seu planejamento de safra. A segunda coisa é a escolha da sua genética. Qual que é a variedade que você está escolhendo de acordo com a sua área produtiva? Isso aí, numa média, se a gente colocar onde o tanto que isso aí pode impactar, só essa primeira etapa do planejamento histórico de dados que você tem da área, mais a genética, te rouba, se você tiver ali uma má estruturação disso, te rouba 30 sacos por hectare. Então, aí a tua média já saiu de 100 para 70 sacos por hectare. E aí você pode pensar que você não está entendendo isso. Por que a tua média na tua propriedade é de 70 sacos por hectare? Mas você poderia colher 100. Mas começa porque você já perdeu dois fatores aí. Planejamento, que é o quê? Os históricos da agricultura de precisão, e a genética que você está escolhendo com base nisso. E aí o terceiro fator é o clima. Que aí você tem que acertar a questão do clima. E aí, beleza, se deu tudo certo o clima, você vai agora para a janela de plantio. Janela de plantio, tem a genética, o clima está ok, soltou o plantio, você tem outro fator, a questão de compactação de solo. Só aí nesses fatores, você já deu a largada e já ancorou a sua produtividade. E eu já estou falando eu não estou falando de nenhuma coisa disruptiva, eu estou falando do básico bem feito. Aí você ancorou sua produtividade em planejamento de safra, genética, a data de plantio ali, né, questão do clima, que está meio que relacionado, e a compactação do solo. Aí você passa o seu ciclo trabalhando, fazendo manejo, cuidando dos tratos de pragas e daninhas. Passou por isso tudo, chega no grande momento, vou colher. Aí você tem lá qual que é o melhor momento e o que você está analisando para fazer a dessecação da área. Será que você dessecou no momento certo? Também não tenho dados para isso. E aí você colhe. Você colhe a sua safra, olha os dados da colheitadeira, e será que você está correlacionando com os dados da balança para você chegar a uma interpolação e ter um mapa de colheita mais preciso e não seguir só da forma empírica e digital da colheitadeira, que você não sabe como é que está a aferição, as regulagens dela. Então, esse ciclo que eu estou te passando aqui, que eu queria que todo mundo entendesse, que tem alguns pontos ali, que é o básico bem feito, que a gente tem que inovar na questão de trazer treinamento para dentro da fazenda, observar o que a gente já tem de tecnologia, usar esses dados disponíveis nessas ferramentas que ele já comprou e vai chegar ao ponto dele entender que o investimento em dados é um custo baixo. É um custo baixo de eu ter essa estruturação, de eu ter esses dados organizados, porque isso vai me dar uma melhor decisão, uma melhor escolha, e não vou trabalhar mais com aquela receita de bolo. Eu vou começar a trabalhar agora com alguns parâmetros. E é isso que eu quero trazer no dia a dia do Agroclube e trazer parceiros que possam ajudar o produtor a entender como que funciona esse ciclo, como que essas ferramentas que ele já tem podem entregar mais resultado para ele no campo. Excelente, cara. Acho que foi bem descritiva a tua fala e é legal porque dá para a pessoa, né, e quem está no campo, visualizar bem cada um dos processos, trazendo para si, né, tudo que você trouxe, tudo que você disse e é claro, né, em cada processo você tem possibilidade de melhoria, né, então acho que fica muito, muito clara a tua análise, acho que ficou bem exemplificado aqui para quem está nos ouvindo. Deixa eu perguntar rapidamente aqui alguns pontos que podem estar surgindo dúvidas aí em quem está nos acompanhando. Primeiro, então, obviamente o foco está no produtor, fazer toda essa conexão, validação, capacitação, né? Então eu sou produtor, eu sou um associado hoje do Agroclube. O que eu vou receber além dessa expertise? Vai ter alguém que vai fazer essa análise junto a mim, vai poder identificar meu nível de maturidade tecnológica? Começa por aí, maturidade digital, perdão. Você vai receber realmente essa visita, né? E a gente precisa conhecer não só o dono da propriedade, mas os líderes de campo, né?
todo o pessoal envolvido. Esse bate-papo que a gente tem com esses personagens, esses protagonistas da operação, faz com que a nossa equipe colete esses dados. Então, o produtor não precisa se preocupar em preencher nada, ele vai conversando ali e a equipe já vai assimilando as informações e isso depois é processado e entregue para ele um relatório. Quando ele recebe esse relatório personalizado para ele recebe também um pacote de benefícios, que são um pacote de benefícios formado pelos parceiros do Agroclube, que já são empresas validadas e que entregam uma degustação ou uma demonstração da sua tecnologia para esse parceiro, perdão, para esse produtor associado. Automaticamente, o produtor que faz o levantamento, deixar isso bem claro, ele não precisa ser associado do Agroclube. A gente tem esse levantamento, entrega para ele esse relatório, entrega esse relatório personalizado, ele enxerga ali a sua operação, o raio-x de como que está a sua maturidade, e ele também recebe o pacote de benefícios do Agroclube. Se faz sentido para ele, naquele momento, usufruir desse pacote, ele pode ir degustando algumas coisas e falar, cara, eu quero realmente participar da jornada do produtor junto com o Agroclube, eu quero receber essa consultoria. Aí, ele assina um termo de associação e entra para o Agroclube. E aí, a partir daí, ele começa a ser monitorado e tem uma responsabilidade compartilhada nesse momento, onde a nossa equipe vai atualizar ele de 3 em 3 meses, quais são os novos parceiros que entraram, análise de performance desses parceiros de rendimento, de ganho, é apresentado para eles a cada 3 meses. Por exemplo, entrou agora uma nova empresa para retrofit de secagem em silos. Qual que é o ganho dessa empresa ter entregue no mercado? Uma eficiência de 30% na queima de cavaco, uma eficiência de calorimetria, sem você precisar gastar mais com cavaco, com queima, né, de madeira e tudo mais. É um exemplo. Então, opa, chegou uma solução que eu nem estava pensando sobre isso. Então, ele é atualizado. Então, você tem essa responsabilidade de, para o associado do Agroclube, manter ele atualizado e buscando encaixar todas essas oportunidades. O produtor que se associa ao Agroclube, ele recebe, por exemplo, uma regulagem de plantadeira sem custo nenhum. Né? Isso está acontecendo agora, nesse momento. A gente está soltando o plantio em várias áreas já, né? Está tudo acontecendo aí com um clima muito bom. E a gente tem o nosso parceiro, que vem lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e fica aqui 40 dias fazendo regulagens, degustação para esses produtores, sem custo nenhum. E ele vê o impacto de uma regulagem bem feita e fala, nossa, eu preciso que todas as minhas máquinas façam isso. Aí, a gente vai fazer toda uma programação junto com esse parceiro. É o parceiro que vai estar acompanhando. Então, o associado, ele entra na jornada do produtor. Né? Os produtores cadastrados para fazer o levantamento de maturidade é um trabalho que o Agroclube faz para mostrar as oportunidades para os produtores e levantar as demandas principais do mercado para que a gente tenha um radar de busca por soluções. São coisas muito pontuais que, quando você conversa e vai levando para os outros ambientes de produção, outras regiões, você vê que tem o mesmo problema. Então, você vai sempre ter a top 10 de demandas ali. Né? Tem tanto top 10 como inteligência artificial, que é um negócio do momento, mas tem, por exemplo, roubo de pivô. E então, cara, como assim roubo de pivô? Então, a gente viu que precisava de tecnologia de segurança na fazenda para coisas específicas. E a gente viu que não é uma dor pontual. A gente vai levantando essas demandas através desse cadastro. Então, temos o cadastro dos produtores, temos o pacote de benefícios. Se fizer sentido para você, produtor, nesse momento, você se associa ao Agroclube e a gente vai ter uma responsabilidade com você de evolução. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Excelente, vamos lá.
Produtor, ok, já entendemos. As empresas parceiras são as 6, né? As patrocinadoras que você já mencionou. E as tecnologias, né? Como é que vocês filtram quem são as empresas, né, que podem oferecer essas tecnologias para que o produtor tenha clareza de que ele não está sendo nada empurrado, né? Ou seja, você deixou muito claro assim, tem que ser algo que seja validado, que faça sentido para aquela situação, conforme o relatório que você recebeu, eu, produtor, recebi, né? Me fala então esse outro ponto aí, para que a gente deixe bem claro esse trabalho. Beleza. Esse ponto é uma observação e um conhecimento que a gente vem também adquirindo ao longo do tempo, né? Da experiência que a gente passou, a experiência que o Durval passou como a gente chama de startupeiro, né? A experiência dos demais sócios na parte de CEOs que eles têm hoje, de grandes empresas como o Botuverá, Tropical Sementes, né? E a gente soma isso aos nossos mentores, que são gerentes, diretores de grandes grupos. Hoje soma 48 mentores de 16 segmentos diferentes, onde a gente busca essa base de informação para fazer uma primeira análise, um primeiro filtro. Esse time, ele consegue hoje falar de uma demanda de gestão tributária, porque a gente tem pelo menos 3 mentores que trabalham nessa área e que falam, olha, o que que nós aplicamos em grandes grupos aqui que eu trabalho? O que que a gente aplicou já em propriedades, na indústria do agro? A gente já conhece algumas coisas. Então, esses caras ajudam a gente a ser o nosso braço de tecnologia, o nosso braço de buscar soluções. E aí, conhecendo essas soluções, entrevistando elas, a gente vai entender onde que está sendo entregue esses resultados. Vamos conhecer um cliente desse parceiro, desse futuro parceiro. E vamos conhecer se o que ele está apresentando no PowerPoint é o que realmente ele entrega lá no campo. Para não acontecer uma frustração de você chegar lá na operação e passar por aquele processo de estamos em desenvolvimento, a gente vai conseguir entregar, agora que a gente conhece vocês, a gente pode fazer isso acontecer na próxima safra. E esse eu precisava dessa safra agora. E isso causa um mal-estar no mercado, causou por muito tempo, que a gente evita aqui. Então, a gente evita todo esse tempo que o produtor deveria fazer esse filtro, a gente faz ele. Então, a gente acompanha a operação desses parceiros aí com as soluções, que são as soluções. A gente acompanha onde ele entregou e, sem ele estar junto, nós temos o feedback do cliente. E quando um cliente tem essa solução entregue, é uma solução que ele usa há alguns anos já, a gente vê a evolução deles, a gente leva, então, os produtores que querem conhecer ela para esse cliente falar para o outro cliente. Então, é um produtor falando para outro produtor. A gente leva a indústria que quer uma segurança na fazenda para ir visitar essa fazenda que tem a solução implementada e eles conversam entre si, falam, não, realmente isso faz sentido para mim. Aí, nesse momento, a gente fala, então tá, então a partir de agora vocês podem ter o contato desse parceiro e ele vai falar com vocês exatamente sobre essa dor que vocês vieram ver. Então, a gente já também ajuda essa comunicação. Mas reforçando a tua pergunta, né? A gente acompanha a entrega dele no campo. Se não tem um produtor, uma indústria do agro que utiliza essa solução aqui no Mato Grosso, a gente busca um parceiro de prova de conceito para validar essa solução aqui e abrir o relatório para os demais produtores. Excelente, Rafael, excelente, muito bom mesmo. E cara, assim, a gente começou a falar sobre tecnologia e particularmente é um trabalho que eu gosto muito, né? É um assunto que eu adoro falar e conhecer mais, justamente porque é onde a gente pode encontrar de fato as respostas e as soluções para a gente ser mais eficiente, né? E consequentemente ter um resultado mais expressivo aí, não apenas no campo, mas né, fora do campo, na gestão, enfim. Então é um assunto que eu gosto bastante. E a gente falou quase 40 minutos aqui, já trazendo, entregando tudo que vocês fazem, né? E aí, é claro, eu queria deixar um espaço aqui também para a gente conhecer um pouco mais sobre o Rafael. Ou seja, normalmente eu faço isso logo no começo do bate-papo, a gente foi se aprofundando aqui, o papo foi rolando, mas vamos lá. Quem é o Rafael Augusto? Né? Eu sei que você é do Paraná, me fala rapidamente aqui um resumo da tua jornada até chegar hoje a esse trabalho que você já destacou aqui junto ao Agroproduto Tecnológico. Ah, legal. Eu tenho uma carreira acadêmica, né? Eu fiz a minha primeira graduação, eu fiz biologia e dentro do estudo da biologia, eu naturalmente fui migrando para o agronegócio, né? Eu finalizei minha graduação já trabalhando com soja, né? Já trabalhando com a pesquisa e emendei um mestrado em melhoramento genético de plantas,
doutorado em melhoramento genético de plantas, depois concluí uma graduação em agronomia, fechando esse pacote todo. Então, tenho uma carreira acadêmica, fui por alguns anos professor universitário, e o que me levou naturalmente para o agronegócio foi toda a origem familiar, né? Sou filho de produtor, neto de pecuarista, e sempre gostei muito do campo, gostei muito de plantas e todo esse ecossistema. Então, hoje eu tenho uma conexão entre a parte biológica, a parte agrícola da rentabilidade que o agronegócio traz, muito unido. Isso me ajuda muito, sabe, no dia a dia a olhar esse ecossistema, né? Não é um olhar só de agronegócio, é um olhar também de entender as fisiologias das plantas, a parte de genética, onde eu me especializei, né? Onde eu pude trabalhar com esse melhoramento genético na prática, né? E essa experiência me trouxe para o Mato Grosso, né? Sou lá do norte do Paraná, uma cidadezinha chamada Colorado. Me formei na Universidade Estadual de Maringá. Trabalhei por muitos anos na empresa TMG, Tropical Melhoramento Genético, onde eu pude aperfeiçoar, né, toda essa carreira acadêmica e criar um departamento chamado Agritech. E esse departamento Agritech me abriu os horizontes, né, para o que eu realmente aplico hoje, né, que é a questão de inovação, a questão de tecnologia. Nesse desenvolvimento do departamento de Agritech, eu pude rodar o Brasil todo, fazendo muito benchmarking, fazendo essa busca, esse scouting, né, que a gente fala de soluções, e poder migrar, né, para um ecossistema disruptivo como o Agroclube, poder colocar em prática essas ideias todas que foram sendo construídas, né, nesses anos. Então, hoje eu estou colhendo esses frutos, né, que a gente plantou lá atrás, e estou muito feliz por poder aplicar isso na prática, por a gente poder olhar para o produtor com conhecimento de causa, né, por ter passado já por esse trabalho lá no campo, porque ao longo dessa trajetória toda não foi tão simples assim, né? Parece que passa num piscar de olhos, mas a gente teve que estar lá no sol, teve que estar lá ralando, teve que olhar como é que funcionava a mesma operação, e isso traz uma segurança enorme hoje para poder avaliar soluções novas e falar, isso realmente consegue ou não entregar esse resultado no campo. A gente conhece a operação e fala, isso precisa ter ajuste, isso precisa ter uma tropicalização de alguns equipamentos para que a gente possa realmente entregar resultado. Então, esse é um pouquinho da trajetória, né, minha. Essa parte de agricultura digital é algo que eu foco muito hoje. Tento traduzir isso, né, e é algo que eu vou me dedicar cada vez mais, e por isso que eu trago o Agritech comigo, trago esse termo, carrego ele para minhas operações, né, para minhas empresas. Sempre o Agritech tá conectado agora. Maravilha, cara. E aí você, então, é do norte do Paraná, formou-se lá em Maringá, né? Trabalhou na área, deu aula, foi para a TMG, trabalhou como melhoramento ali também genético e mudou para Mato Grosso pela própria TMG, onde desenvolveu ali também essa divisão de Agritech. Sua vinda para Mato Grosso faz quantos anos? Você veio direto para Rondonópolis? Eu vim direto para Rondonópolis e chegando aqui, fui realocado para uma cidadezinha chamada Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, onde eu trabalhei por 2 safras dentro da SLC Agrícola, e foi um divisor de águas fantástico, né, na minha vida, porque quem vem lá do interior do Paraná e cada vez mais para o sul, quando você vem subindo aqui para o Cerrado, você encontra uma imensidão e um tamanho de operação que foi uma outra escola para mim, poder estar dentro da SLC por 2 safras ali e de fazer essa transição. Então, esse primeiro ano e meio morando lá, dentro da fazenda, né? Junto mesmo da operação, e depois aqui em Rondonópolis, né? Então, já fazem aí 8 anos que eu estou aqui, 8 anos em Mato Grosso ou considerando também esse tempo de Costa Rica? Só para ficar claro. considerando esse tempo também. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Sua família continua produzindo no Paraná? Não, hoje a família não produz mais, né? Já está aposentado nessa parte de produção. A gente vai sempre para lá, para o norte do Paraná, para o oeste do Paraná, tem
tenho família também. Gosto demais, né, de ter eu sou bem, essa parte familiar para mim é bem importante, né? A gente que vem e abre mão de proximidade dos pais, da família, dos amigos e vem para o Mato Grosso, a gente vem com muita vontade, né? Muita força e faz com que a gente consiga ver as oportunidades e agarrar essas oportunidades. Eu sempre falo isso para os novos, né? Tenho tido possibilidade de passar essa mensagem para vários estudantes aí, essa nova geração. E eu vejo essa diferença, sabe? De criar coragem. Essa coragem é importantíssima para o desenvolvimento, sabe? Então, hoje a gente vai para Paraná, mata a saudade e mais não passa de 1, 2 semanas e a gente está aqui de volta, porque esse ritmo frenético aqui de desenvolvimento, de oportunidade, é incrível, sabe? Eu não troco mais o Mato Grosso por outro lugar. Cara, faço minhas suas palavras. Eu mudei para cá 15 anos atrás, em 2010, para ficar literalmente, eram 7 meses, tinha prazo de validade minha vinda para cá. São 15 anos aí também, não troco, porque a gente se acostuma com esse dinamismo, né, e com a geração de oportunidades, a maneira de enxergar as oportunidades, mas é justamente essa movimentação, essa nossa correria, entre aspas, aí, que faz diferença, né? É gostoso ver as coisas acontecendo, né, ao seu redor, ao teu lado, isso é muito legal. E, patrão, aí, deixa eu falar para você. O que eu consegui criar de relacionamento e conexão entre a pesquisa e principalmente o ambiente que eu trabalhei ali na TMG, pude conhecer esses pesquisadores lá do Paraná, o desenvolvimento que eles trouxeram para o Mato Grosso, toda a história que foi criada aqui, né, por esses desbravadores. A gente está em Rondonópolis hoje, cercado, né, por uma indústria do agronegócio. A gente sabe que o Médio Norte, outras regiões, têm muitos mais áreas agrícolas, tem muito mais produtores, mas a gente pôde, aqui em Rondonópolis, participar de algumas, acompanhar pelo menos, né? Não participar dessa história, mas acompanhar essas histórias, e parece que isso está intrínseco hoje no meu dia a dia, sabe? Então, a gente carrega esses desbravadores que conseguiram, né, ter sucesso, e aí a gente vai conectando com o pessoal do Paraná, do Rio Grande do Sul, que veio abrindo, e essas histórias vão se correlacionando. Então, é gostoso você chegar aqui e ter essa escuta. Eu sempre falo para os mais jovens, né? Escutem esses caras mais velhos. Escuta isso, vai relacionando onde você veio, que você vai ver que tem relação aí, e isso vai abrindo portas. Então, hoje, assim, eu tenho um relacionamento que eu posso circular hoje aqui nesse estado aqui, e eu quero cada vez mais ampliar isso, mas hoje eu já posso dizer que eu sou de casa aqui, né? Eu me sinto em casa. E essa ponte, eles vão trazendo essas gerações, eles vão carregando essas histórias, e eu quero fazer parte dessa história, né? Eu quero fazer parte. Eu acho que o que a gente está aqui hoje criando, né, o Agroclube, essa abertura, essas prospecções novas, isso tudo eu espero que a gente possa contar aí para as próximas gerações e mostrar todo um trabalho de disruptivo que a gente está fazendo, tá? Excelente, cara. Muito bom. E agora, Rafael, a gente tem 3 perguntas tradicionais aqui no podcast, que é para a gente fechar com chave de ouro aqui o bate-papo. A primeira delas é o seguinte, cara, aqui você pode fazer um exercício de futurologia se você quiser, tá? Qual a pergunta que o Rafael Augusto espera ter que responder um dia? Que pergunta você gostaria que hoje ou lá na frente lhe fizessem? Eu gostaria de responder sobre esse foco, né, do agronegócio, se a gente está realmente seguindo por um caminho correto em buscar cada vez mais a produtividade, se a gente está realmente fazendo as melhores práticas. Eu gostaria de responder que a pergunta de que o óbvio está sendo feito, o básico foi feito. Então, assim, deixa eu tentar ser mais claro. Eu vejo que muita coisa que a gente já conhece há muito tempo não é feita. Então, a pergunta vai ser, mas como que isso poderia ter sido resolvido? Eu vou responder, deveria ter feito o básico bem feito, você deveria ter feito tudo aquilo que foi ensinado, que foi desenvolvido, e você tentou pular etapas. Então, a resposta é não pule etapas. Não tente, do dia para a noite, ter o resultado. Isso tem que ser construído. Então, faça o caminho, construa, aproveite o conhecimento dos outros para desviar das pedras, e o caminho das pedras já tem algumas coisas prontas. Então, gostaria de responder esse panorama, de que
Será que você fez o básico bem feito? Excelente. Excelente. Uma boa pergunta, porque realmente, né, é preciso ter um tempo de maturação, inclusive nas ações do dia a dia rotineiras, né? Não dá para queimar etapas, eu concordo muito com você. E olhar para trás depois e ver se realmente as etapas foram bem executadas, né, foram bem maturadas, isso é muito bacana de em qualquer área a gente realmente ter esse pensamento. A segunda pergunta é muito tranquila, cara. Me fala aí uma curiosidade sobre você, né? Algo que só as pessoas mais próximas conhecem, saibam aí, algo que é curioso sobre o Rafael. Curioso. Quem me conhece sabe que eu sou muito político, muito relacionamento, né? Mas eu tenho um grupo muito seleto, né? Onde eu compartilho realmente meus gostos, né? Minha intimidade. Então, hoje eu tenho uma família aqui no Mato Grosso, né? Uma família de amigos, onde eu coloco ali, descarrego tudo, né? O que eu posso. E então, uma curiosidade é que eu só me abro, eu só deixo transparecer realmente as minhas emoções para quem está ali dentro de casa, né? Para quem é da minha família. Então, no dia a dia você vai ver eu sempre sorrindo, você vai ver eu sempre disposto, né? Mas assim, eu não tenho muitas práticas, hobbies, coisas diferentes. O meu dia a dia era focado na minha família, né? Quando eu saio do meu trabalho. E talvez uma coisa bem específica que eu falei lá no começo, que eu sou muito ligado a plantas, né? E talvez a única coisa que o pessoal não imagina é o tempo que eu gasto mexendo com as minhas plantas no meu quintal, né? Então eu sou um cara que descarrego a energia, como eu disse, só dentro da minha família e me recarrego colocando o pé na grama, trabalhando um pouco o braçal ali, mexendo com as minhas plantas. Isso faz com que eu volte na minha segunda-feira assim totalmente disposto, sabe? Então é algo que só quem realmente está dentro de casa lá vê eu fazendo nos meus fins de semana. Vamos lá, agora para matar a curiosidade, vamos lá. Quais plantas aí, cita algumas aí das plantas que são cuidadas aí pelo Rafael e que ajudam a descarregar essa energia. Qualquer Ou planta, recarregar a energia, né? o que eu mais gosto e o que mais me interessa é ver o ciclo, né, acontecendo. Então, assim, me fascina muito eu conseguir obter uma semente e dessa semente uma nova planta, sabe? Eu acho isso fascinante e eu particularmente vejo Deus na natureza, né? Então, para mim, ver um ciclo se renovando, então plantas que produzam, que eu consiga tirar uma muda, que eu consiga tirar uma semente e fazer independente do ciclo, tá? Eu não gosto de plantas de ciclo curto. Eu gosto de plantas muito perenes e que, se a gente puder plantar agora, né, mesmo que demore anos e anos para ver o fruto, se eu não plantar, eu nunca vou ver esse fruto. Então, assim, eu tento plantar o mais rápido possível para que eu faça parte daquele processo ali e veja pelo menos um pouquinho. Então, as plantas que eu trabalho são plantas que duradouras, plantas que geram mudas, que geram sementes, e não trabalha com nada que é efêmero, nada que é nenhuma plantinha ali para o dia a dia utilizar ela, não. Eu quero ver o ciclo acontecer. Maravilha, cara. E o pessoal quiser conhecer mais sobre o Rafael Augusto, sobre o Agroclube, né? Fala aí como que as pessoas encontram, né, nas redes sociais, como que você tá ali nos perfis. A gente está nesse movimento, novidade para mim, tá? Eu falo assim, esse movimento, porque para mim, realmente, como eu disse, eu sou, apesar de ter todo um bom relacionamento, eu sou muito fechado para essa parte, e agora venho descobrindo esse network, né, das redes sociais. Então, a gente criou para o Agroclube, né? A gente tem lá o Agroclube Tecnológico, né? No Instagram e no LinkedIn. E para minha rede social, eu trago o Agritech comigo, então eu construí agora um perfil. Gostaria que quem está ouvindo a gente que possa lá nos prestigiar e começar a seguir os trabalhos nossos. É o doutor por extenso, Doutor Agritech. E a ideia é que a gente possa desenvolver cada vez mais esses trabalhos e divulgar a questão da transformação digital, da agricultura digital por esses canais, tá? Então, quem quiser entrar em contato pelo LinkedIn, né, Rafael Augusto, ou pelo Instagram, Doutor Agritech. Maravilha. Lembrando que o Rafael é como está na capa do episódio aí com PH.
Rafael, te agradeço demais, cara. O tempo voou aqui, como eu disse há pouco, né? Falar sobre agro, tecnologia, inovação, sobre disrupção, mas principalmente com esse foco em buscar mais eficiência, é uma área que eu gosto muito, é um assunto que eu vi que você ama, né? De paixão, faz parte do teu dia a dia, trilhou sua carreira. Te agradeço muito por esse bate-papo, cara. Certamente as pessoas que nos ouviram aqui aprenderam mais, vão ficar interessadas pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? E mais, acho que até mais importante que isso é passar a olhar realmente para as etapas, para os processos, para poder enxergar aí quais são os eventuais gargalos ou os pontos de melhoria, né, que possam ajudar a tornar mais eficaz, mais eficiente e maior o resultado. Muitíssimo obrigado, cara. Sucesso para você. Um abraço para o Durval, para os outros sócios de vocês aí. Conte sempre com a gente. Obrigado pela participação aqui. Obrigado, Patrone. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.